figurinista, o primeiro trabalho que ele tem é se envolver com o diretor para saber, em cima do que ele vai ser feito, o texto, ou se é um outro tipo de espetáculo diferente que não saia do texto, mas ele vai descobrir o que são os personagens e como esses personagens então vão ser mostrados. E há uma visão holística do espetáculo, porque o figurino ele dialoga com a luz, ele dialoga com o cenário. Então, o processo de criação começa com uma anamnese de todo o espetáculo para que o figurinista escolha o que material que ele vai usar, como é que esse material vai ser disponibilizado e o que aquilo representa para mostrar o personagem. Acontece o seguinte, desde que eu comecei a fazer teatro mais seriamente, né, o figurino, como os outros elementos, fazem parte do processo desde o início. A equipe ou o grupo, as pessoas que estão comigo, a gente sempre pensa tudo mais ou menos junto desde o início, né? A luz, o figurino, o cenário, se tiver texto, a coreografia, enfim. Tudo é pensado muito em forma de processo, ou seja, tudo precisa estar junto desde o início. Com o figurino mais especificamente, a necessidade que eu sempre tenho é do figurino ficar pronto o mais cedo possível, pronto na prática, né? Porque na cabeça e nos desenhos ele já está pronto desde o início, junto com tudo. Mas para os ensaios ele precisa estar pronto o mais cedo possível para a gente gastar ele nos ensaios e ele não chegar com cara de roupa nova na estreia, entendeu? Nem todo mundo trabalha desse jeito, isso é a minha maneira de encarar o figurino, como de muita gente, né, do teatro que também encara o figurino assim, né, como um elemento importante que faz parte do processo e que não precisa estar novinho, impecável, passadinho no dia da estreia. Ele deve estar já recheado das energias e dos suores dos ensaios, né? Isso é a minha maneira de pensar o figurino. Então ele é importante, primeiramente ele é importante nesse sentido. Ele é um dos elementos que joga o ator para frente, que faz a gente entender o que a gente está fazendo no palco, né? Ou ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo no palco. Então, do ponto de vista do ator, seja qual for esse figurino, né? Da roupa mais sofisticada até a nudez, né? Que não deixa de ser um figurino sofisticado também, ele precisa estar com o ator o mais cedo possível. Ele é um texto, ele é um instrumento de leitura daquilo que está sendo proposto no palco. E está no mesmo pé de igualdade do texto, da música, da luz e do ator. Só não é mais importante do que o ator, porque o teatro é gente com gente, né? E no meio disso tem nuances, né? Tem muitas nuances, né? Depende de qual é o propósito da montagem, depende do qual é o assunto que você está falando, ou se não é assunto nenhum, que são só ideias jogadas. O figurino ele é muito delicado, ele é um texto mesmo, né? Ele é linguagem, né? No grupo de divulgação nós temos um trabalho que são oficinas de figurino. Então, nós mesmo confeccionamos o figurino. Então, nós escolhemos o material e, com isso, nós mesmos cortamos, adequamos aos atores e essa oficina termina com os trajes prontos. Aqui, os atores também aprendem a fazer os figurinos. Isso é importante porque um ator que ajuda a confeccionar o figurino, ele jamais vai deixar um figurino abandonado no chão, ele jamais terá falta de cuidado com o figurino, porque no teatro, a gente, diferente do cinema, porque o cinema é uma arte predatória, acabou de filmar, pode jogar tudo fora. No teatro, não. A gente tem um espetáculo no dia seguinte, que os mesmos figurinos vai ser usado, então nós temos que tomar um cuidado com ele, por exemplo, uma roupa que a gente possa vestir e que sempre use uma roupa por baixo para que o figurino não fique suado. Então essa parte toda, o ator aprende a ética do figurino e com isso ele fica mais envolvido e o figurino fica mais protegido.
É muito variado esse processo, depende também do que a gente está fazendo na época. Mas, em geral, como eu trabalho com grupo, é muito raro eu trabalhar no sentido comercial, de escalação de equipe. Trabalho com grupo, com pessoas que estão envolvidas com o processo desde antes dele começar a existir. Então, em geral, a gente mesmo faz o figurino. Alguém faz, né, alguém do grupo faz, no sentido de sentar na máquina e cortar um pano e costurar, por exemplo. Mas o figurino é muito pensado junto com o grupo, na maioria das vezes, direcionado pelo diretor, que no caso do meu grupo, na maioria das vezes sou eu, né? Não necessariamente eu executo a confecção do figurino, mas eu direciono na maioria das vezes, né? O figurino precisa ser todo feito com panos rústicos, por exemplo. Aí o figurinista se vira para ver o que é isso, fazer com panos rústicos. Em Juiz de Fora tem uma carência muito grande de figurinista, no sentido da pessoa ser profissional do figurino. Nós temos excelentes artistas plásticos e pessoas que trabalham com moda, costureiras, costureiros, enfim, curiosos, que são inteligentes e conseguem manejar bem a coisa. Então esse processo ele é diversificado por causa disso. Acontece uma outra questão que é o seguinte: quando a gente faz um projeto para a lei de incentivo, pelo menos a lei de incentivo de Juiz de Fora, a lei Murilo Mendes, ela exige que você mande o esboço do figurino desenhado. E a gente tem que fazer esse desenho, alguém tem que fazer esse desenho. E depois não pode mudar muito em função das exigências da lei. Então isso é uma outra forma de trabalhar, é você desenhar um figurino que depois você tem que se virar para ficar o mais parecido possível com aquele desenho que foi proposto. Isso é uma outra coisa que acontece bastante em Juiz de Fora também. O que eu estou querendo dizer é que o processo de criação e de confecção do figurino depende muito de o que está sendo feito, né? Eu já trabalhei e trabalho muito reciclando, né? O figurino que foi de uma peça serve para outra, porque a gente tinge tecido, corta, faz outra coisa, emenda com uma outra coisa e tal. E figurinos são feitos de materiais diversos, né? Diferente da roupa do cotidiano. O figurino ele é simbólico, ele é um texto, ele é uma leitura para o público. Então ele é feito de materiais diversos, ele é feito de madeira, ele é feito de lata, ele é feito de papel, ele é feito de muitas coisas. Ele é feito de nudez, com tinta no corpo, o figurino é feito de muitas coisas. Um outro critério importante para o teatro é trabalhar com pessoas que, pelo menos para o meu modo de encarar teatro, trabalhar com pessoas que estão na convivência, que entendem um pouco a linguagem que você está querendo transmitir. É muito complicado você falar assim, fulano de tal, um excelente figurinista que mora lá em São Paulo, então eu vou encomendar um figurino dele. Isso é muito falso no teatro, a não ser para o chamado teatro comercial, né, que encomenda profissionais e lá de longe o cara resolve uma coisa, manda por computador, por foto, e às vezes nem conversa, sabe, nem vem para ver se o ator está confortável naquela roupa. Então isso acontece no chamado grande teatro comercial. Mas o teatro de arte, o teatro de grupo, o teatro artesanal, ele precisa que o figurinista e as outras pessoas estejam no mesmo métier, na mesma onda, na mesma convivência. Isso é um critério importantíssimo para mim e para muita gente que eu conheço e que trabalha comigo. Eu sempre falo que o figurino é tudo que veste ou desce para o ator, porque o ator, às vezes, nu, pode estar com o figurino, está representando alguma coisa, né? Mas a relação do ator sentir o seu figurino, a gestualidade do ator. Se eu tenho um figurino de época, um figurino renascentista inglês, por exemplo, ele tem uma manga. Essa manga o ator vai ter que usar com elegância. Se ele está fazendo um figurino grego, por exemplo, então como a peça grega ela é mais cheia de inflexões, de gestos, então ele vai saber como embelezar a sua postura através do figurino.
Então, um passo muito importante para o ator é saber o que ele está usando, porque a própria forma dele se colocar no palco, a própria dinâmica dele, não é? Ele tem uma mecânica física e esse eixo pode se organizar através do figurino. Se eu estiver fazendo um soldado, por exemplo, é importante que a minha bota saiba bater com força. Se eu estiver fazendo um rei, a cabeça com a coroa tem que ficar ereta sempre. Então era uma peça sobre o descobrimento do Brasil e tinha os índios, 3 mulheres e 2 homens. E era um tapa-sexo, as mulheres usavam tapa-sexo, os homens nem isso, eram umas coisas amarradas na cintura que despistava a nudez um pouco. Isso na metade dos anos 80, a censura quis brecar, a mulher censora veio pedir para tampar um pouco esses índios, umas coisas assim. Mas enfim, o tapa-sexo das mulheres tinha um fio, obviamente, né, que prendia assim para trás na cintura. E lá para as tantas, em algum momento de um dos dias da encenação, uma delas ajeitou aquele fiozinho, ela mexeu assim, igual quando você arruma calcinha ou a cueca, ela ajeitou aquilo em cena. Acabou com a magia indígena naquele momento, por causa desse pequeno detalhe. Então a maneira como o ator usa o figurino em cena também está dizendo alguma coisa para a plateia também. Quando eu estou na plateia, tudo que está no palco é leitura para mim, tudo que está no palco eu levo em conta. E eu acho que as pessoas, de um modo geral, já aprenderam a fazer isso, né? Também fazem assim, agem assim também. Tudo que está no palco está valendo para alguma coisa. Até os acidentes que acontecem no palco. Tipo assim, por exemplo, a pessoa está com, sei lá, uma echarpe vermelha. De repente aquela echarpe vermelha cai no chão, aí depois que acaba a peça alguém vem fazer um comentário assim: nossa, achei muito legal aquele momento que o sangue escorreu. Mas na nossa cabeça não era sangue, foi, sabe, esses acidentes acontecem e o público lê alguma coisa com aquilo. A importância do público para o espetáculo é que ele confere ao espetáculo o significado do espetáculo. Então, 50% de um espetáculo depende do público. Se o público é capaz de entender que aquele figurino de época ou que aquele figurino é alegórico e naquele figurino ele entenda que você tem uma representação de uma figura que possa existir, um político, uma coisa assim, ele logo vai identificar e vai rir. Isso depende do laço do público, do conhecimento. E a relação dele com o figurino é que o figurino vai dar as pistas do espetáculo. E quanto mais ele conseguir entender, mais inteligente ele vai se achar e mais feliz ele vai sair do espetáculo. Então daqui nasce esses figurinos todos. Tem algum que é assim, mais especial? Tá vendo? Que tem um carinho especial por ele? Ah, a gente tem carinho para todos, né? Mas a gente, por exemplo, tem uns que o material nem existe mais, porque o grupo tem 50 anos, né? Então, por exemplo, e esses todos que são de Maria Stuart aqui, ó, são coisas que você nem encontra mais. E esses outros aqui são mais criativos, que é material que a gente usa de fotografia, né? Isso aqui é de estudo fotográfico. E a gente tem muita coisa, né? Cada coisinha deles aqui representa um pedaço da nossa história. Esses manequins onde a gente faz as roupas ficam neles, sabe? Então a gente tem feminino, masculino, manequins centenários que a gente acabou ficando com eles aqui. E esse aqui é todo feito em patchwork.
É o do Bobo, do Mercador de Veneza. Então é um figurino sonoro. Uma necessidade que Juiz de Fora tem é de figurinistas. Não de pessoas que aprendam a desenhar roupa, não é isso, porque isso a gente tem bastante em Juiz de Fora. Figurinistas nesse sentido que eu falei aqui durante a entrevista toda, de pessoas que queiram fazer figurino e estejam envolvidas com a arte teatral desde o início, desde o momento que a obra é concebida até depois da estreia. Isso faz muita falta em Juiz de Fora. Cada vez que a gente começa um trabalho novo, a gente fica pensando, quem vai fazer o figurino?